Pois bem, meus amigos, prazer inenarrável estar ao lado de vocês mais uma vez para estudarmos o nosso querido, amado, desejado, venerado e contemplado direito penal. Nesta aula de número 15, retomaremos a análise do estado de necessidade. E antes de nós adentrarmos ao tema, é importante que nós façamos aquela salutar recordação do tema estudado anteriormente. Na aula de número 14, nós começamos a análise das excludentes de ilicitude ou excludentes de antijuridicidade. Todos vocês, sem exceção, estão cansados de saber o seguinte: conceito analítico de crime. Crime é fato típico, antijurídico, e se nós formos tripartidos, a inserção da culpabilidade, e se nós formos bipartidos, a culpabilidade funcionará como pressuposto de aplicação de pena. A partir daí, nós estudamos todos os elementos do fato típico e começamos conjuntamente a análise das excludentes de ilicitude e das excludentes de antijuridicidade. E foi dito a vocês, meus amigos, nós dissemos inúmeras vezes, são 4 as excludentes de antijuridicidade ou ilicitude. E a primeira delas, que está sendo analisada por nós neste momento, é o estado de necessidade. Após tudo o que foi dito por nós sobre o estado de necessidade, é necessário neste momento que nós façamos a distinção entre as duas principais espécies do estado de necessidade. É necessário que nós façamos a análise do estado de necessidade agressivo e do estado de necessidade defensivo. Estado de necessidade agressivo. O agente sacrifica bem de terceiro inocente, o agente sacrifica bem de terceiro inocente que não tenha dado causa ao perigo. Vejam vocês, no estado de necessidade agressivo, aquele que age sob a égide do estado de necessidade, quando desta atuação, sacrificará um bem de terceiro. E este terceiro, cujo bem é sacrificado, não guarda vinculação nenhuma com os fatos que reverberaram, que ensejaram, que deram aso à aplicação do estado de necessidade. Então, para salvar a casa de um vizinho, eu acabo afetando o imóvel de outro vizinho que não tinha qualquer vínculo com aquele incêndio. Vejam vocês que o terceiro prejudicado até então não guardava qualquer vinculação com aquela situação. Estado de necessidade defensivo. Estado de necessidade defensivo. Neste caso, o agente sacrifica o bem jurídico pertencente ao causador do perigo. Então, no caso do estado de necessidade defensivo, o bem contra o qual é praticada a conduta pertencia ou pertence ao causador daquelas circunstâncias. Então, eu vou salvar o bem de determinada pessoa, ou vou salvar determinado bem. O bem contra o qual recai o estado de necessidade é pertencente, é titularizado por aquele que deu causa à ocorrência daquela circunstância. Tudo bem, meus amigos? Então, estado de necessidade agressivo e estado de necessidade defensivo. São as duas espécies que nós temos, as duas principais espécies que nós temos. É importante que se frise a distinção entre eles, no seguinte sentido: quando nós falamos do estado de necessidade agressivo, põe na tela aí, por favor, no estado de necessidade agressivo, não há a formação da coisa julgada na esfera civil. Então, a aplicação do estado de necessidade no âmbito penal não impede, importante que vocês atentem a isso, não impede a propositura da discussão daquele tema na esfera civil, diferentemente do estado de necessidade defensivo. Por quê?
no estado de necessidade defensivo, o resultado jurídico penal que aplica ao estado de necessidade surtirá efeitos extrapenais, ou seja, nós aplicaremos aquela circunstância, nós aplicaremos aquilo também na esfera extrapenal. Haverá a aplicação daquela circunstância também na esfera extrapenal. Ou seja, a decisão penal surtirá efeitos na esfera civil. Quando há aplicação do estado de necessidade defensivo, não há mais que se discutir responsabilidade na esfera extrapenal, principalmente na esfera civil. Tranquilo, meus amigos? Então, estado de necessidade agressivo e estado de necessidade defensivo. Eram estes, portanto, os elementos que nós tínhamos a analisar acerca do estado de necessidade. Eu mencionei a vocês, são 4 as excludentes de ilicitude. A primeira, o estado de necessidade, foi por nós analisada. A partir deste momento, começaremos a análise da segunda circunstância que dá ensejo às excludentes de ilicitude. No caso, a legítima defesa. E quando nós pensamos na legítima defesa, é importante que nós façamos a análise do artigo 25 do Código Penal, que está aí na tela para vocês. O artigo 25 diz o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Repetindo, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Galera, 2 informações essenciais a serem grifadas por vocês aí. Primeira delas, injusta agressão. Injusta agressão. Segunda informação, atual ou iminente. Atual ou iminente. E a terceira informação, a direito seu ou de outrem. São os 3 principais elementos da legítima defesa. Injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Galera, a situação é a seguinte. Estes são os elementos que compõem a legítima defesa. O primeiro elemento que compõe a legítima defesa é a injusta agressão. Injusta agressão. É importante que nós façamos a análise dos 2 elementos. Primeiro, a gente analise o que é uma agressão, para que depois se pense o que é injusto, o que torna uma agressão injusta. Quando nós pensamos na agressão, está aí na tela para vocês, é a conduta humana que lesa ou expõe a perigo bens jurídicos penais tutelados. Agressão é a conduta humana que lesa ou expõe a perigo bens jurídicos penais tutelados. Voltando para mim aqui, é importante que vocês pensem no seguinte, e eu já mencionei isso inúmeras vezes, vou reiterar. Um exemplo de estado de necessidade e um exemplo de legítima defesa. Quando eu falei de um exemplo de estado de necessidade, eu mencionei a vocês o sujeito que pegou a sua esposa e foi passear de lancha em determinado local. Ele bateu a lancha naufragou. Ficaram ele e a esposa à deriva e havia um único colete salva-vidas. Este colete salva-vidas foi utilizado por ele após a morte da sua esposa. Ele matou a esposa afogada, vestiu o colete e ficou lá boiando até que o resgate chegasse. Agiu diante do estado de necessidade. Na legítima defesa, como a própria denominação já nos evidencia, ele está defendendo algo. E para que haja a defesa de alguma coisa, há a pressuposição que há uma agressão.
Esta agressão, em termos de legítima defesa, deve ser uma conduta humana. Vejam vocês o exemplo de legítima defesa que eu dei. Passeavam os dois durante a madrugada pela Avenida Paulista. Ele viu seu desafeto sacando uma pistola da cintura e mirando na sua direção. Antes que o desafeto efetuasse o disparo, ele mesmo o efetuou. Então, haveria uma injusta agressão por parte do seu desafeto. Antes que ela fosse perpetrada, ele efetuou, ele realizou, ele exerceu o seu direito de defesa. Ao exercer este direito de defesa, ele repeliu aquela injusta agressão. Ocorre que, quando nós pensamos nesta agressão da legítima defesa, algumas informações são necessárias. Em primeiro lugar, o que já foi posto na tela para vocês e será posto novamente. Esta agressão decorre de uma conduta humana. Supondo que eu tenha um animal, tenha um pitbull treinado para matar, e eu determine a este pitbull que vá matar um desafeto meu. Neste caso, nós teríamos o estado de necessidade ou nós teríamos a legítima defesa. Se o cachorro agisse por vontade própria, é um cachorro que tem um perfil bravo, tem um perfil nervoso, e a partir daí ele agride, ele avança em determinada pessoa e essa pessoa impede o ataque desse cachorro, nós temos o estado de necessidade. Para que haja legítima defesa, faz-se necessária uma conduta humana. Mas no exemplo que eu dei a vocês, há uma conduta humana, não há? Ele determina ao cachorro que este ataque. Se eu repelir a agressão do cachorro nesse caso, estamos diante de uma questão bastante discutível. E por que nós estamos diante de uma questão bastante discutível? Porque há quem diga que nesta situação nós temos a legítima defesa. E por que há quem diga que nesta situação nós temos a legítima defesa? Porque o cachorro partiu para o ataque após a realização de uma conduta humana. O cachorro só atacou porque aquele sujeito ordenou. É isso que nós temos neste contexto. É isso que nós temos nessa situação. Quando for animal, estado de necessidade. Mas quando o animal age por ordem de uma pessoa, nós temos o estado de necessidade ou nós temos a legítima defesa. Há uma discussão neste sentido e é importante que vocês a conheçam. Os próximos elementos a serem colocados na tela aí para vocês são os requisitos da agressão. E os requisitos da agressão, um deles eu já disse e todos vocês já estão pensando sobre ele, agressão injusta. Uma agressão injusta, conforme doutrina e jurisprudência dispõem, é uma agressão contrária ao direito. Sempre que nós tivermos uma agressão contrária ao direito, que não esteja prevista em lei, que não esteja regulamentada em lei, que não esteja salvaguardada em lei, nós teremos uma agressão injusta. Então, uma agressão que vai de encontro à lei. Por quê? Se a pessoa está cumprindo a lei e eu me oponho a ela, eu não estou agindo em legítima defesa. Muito pelo contrário, eu estou agindo contrariamente à lei. Então, só há a legítima defesa se aquela pessoa contra a qual eu oponho uma defesa está agindo ilicitamente, está agindo irregularmente. Neste caso, nós temos uma injusta agressão. Dois aspectos decorrentes da injusta agressão, nós falaremos sobre eles no momento oportuno de forma mais aprofundada, mas é importante citá-los. A partir da injusta agressão, a primeira discussão que se tem é: há legítima defesa da legítima defesa ou não há legítima defesa da legítima defesa? E a resposta que eu darei a vocês é: há legítima defesa da legítima defesa quando, no exercício da legítima defesa, a pessoa age com excesso.
Quando há um excesso daquela pessoa, por parte daquela pessoa, o outro pode se defender deste excesso. Então há a legítima defesa da legítima defesa. E um segundo aspecto relacionado a isso, conforme eu já adiantei anteriormente, diz respeito ao seguinte: o agente policial está cumprindo um mandado de prisão. Contra esta ação do agente policial, eu não posso arguir, eu não posso levantar, eu não posso utilizar, fazer uso da legítima defesa. Agora, se esse agente age de forma excessiva, em relação a este excesso, também é possível a legítima defesa. Tranquilo, galera? Beleza? Então, injusta agressão é aquela contrária ao direito. Quando há um excesso na ação legalmente regulamentada, quando há um excesso na ação regulamentada por lei, também é possível arguir-se a legítima defesa. E o segundo elemento diz respeito ao direito próprio ou alheio. Galera, qualquer direito, desde que reconhecido pelo ordenamento jurídico, seja ele pertencente ao próprio agente que age em legítima defesa, seja ele pertencente a um terceiro, seja ele pertencente ao próprio agente que atua, que age, agente age, fica ambíguo, mas tantofas, o importante é que vocês saibam, em legítima defesa, como um direito pertencente ao terceiro, justifica a legítima defesa. Vejam vocês o seguinte caso. Eu estou passeando lépido serelepe pimpão pela Avenida Paulista. Vejo que um sujeito está tirando a sua arma da cintura para efetuar um disparo contra uma nobre donzela, uma moçoila que passeia pela Avenida Paulista. Eu estou armado também. Antes que ele efetue esse disparo, eu efetuo um disparo contra ele. Agi em legítima defesa? Sim. Agi em legítima defesa de terceiro, porque o bem defendido por mim não pertence ao Acácio, pertence à moçoila indefesa. Então eu agi em defesa dela. Tranquilo, galera? Injusta agressão a direito próprio ou de terceiro. Injusta é aquela contrária à lei, direito próprio ou de terceiro é o que eu coloquei para vocês. Um outro aspecto da legítima defesa é o seu caráter atual ou iminente. Por quê? A legítima defesa exige uma atuação no calor dos fatos. A legítima defesa exige que esta legítima defesa seja exercida no calor dos fatos. Ou seja, eu, Acácio, fui agredido injustamente agora. Daqui 3 horas eu vou revidar essa injusta agressão. Posso fazê-lo? Na maioria dos casos, não. Eu tomei um soco agora, ao invés de me defender no momento, eu espero o transcurso de determinado tempo para depois fazer a minha defesa. O direito não admite, o Código Penal não admite, não aceita esta situação. Ou seja, meus amigos, eu, Acácio, devo agir quando o perigo a justificar a legítima defesa for atual ou iminente. Perigo atual, e eu quero que vocês coloquem isso aí na caderneta de vocês, é aquele que está acontecendo. Perigo atual é aquele que está acontecendo. Se vocês analisarem no dicionário, o correto emprego do vernáculo, do verbo ou do atual é instantâneo, que está acontecendo naquele momento, que acontece naquela circunstância. Então, atual é o que está acontecendo. E iminente é o que está prestes a acontecer. A iminência é a entrada, é a porta, é o último passo
antes daquela circunstância ser alcançada. Então, o que é iminente? Algo iminente, algo que está prestes a acontecer. É algo que está prestes a acontecer. A legítima defesa, meus amigos, é admitida nas duas circunstâncias. Eu admito a legítima defesa quando o perigo está prestes a acontecer, e eu admito a legítima defesa quando o perigo está acontecendo. São as duas situações onde nós admitimos a utilização da legítima defesa. Ela já aconteceu, não posso. Ela vai acontecer daqui a um tempo, não posso. Ou ela está prestes a acontecer, ou ela está acontecendo. Acácio, como nós faremos a verificação disto em termos práticos? Como nós vamos constatar isso em termos práticos? Através do conjunto probatório. Vocês estão tendo processo penal com a queridíssima professora Daniela, e a Dani falou para vocês acerca das provas, da produção de provas no processo penal. E a ocorrência do aspecto atual ou do aspecto iminente decorre da verificação das provas. Beleza, galera? Tranquilo? Legítima defesa. Atual, injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro. Doutrinariamente, afirma-se que a legítima defesa é uma reação, e é uma reação através dos meios necessários. Quando nós analisamos o estado de necessidade, eu mencionei a vocês, olha, há o excesso em todas as excludentes de antijuridicidade ou excludentes de ilicitude, e mencionei a vocês o excesso no estado de necessidade, quando há uma atuação além do necessário. Quando nós pensamos na legítima defesa, nós fazemos o mesmo raciocínio. Se admite a legítima defesa, mas o excesso na legítima defesa deve ser responsabilizado. Aquele que age de forma excessiva deve ser responsabilizado. Vejam aí na tela de vocês o seguinte: meios necessários na legítima defesa. Quando o agente utiliza a menor lesividade possível, ou seja, de acordo com os meios suficientes e disponíveis que ele tem para repelir a injusta agressão. Ele tem algumas possibilidades, ele pode optar entre elas, ele deve necessariamente optar pelo meio menos lesivo possível. Galera, e o que eu disse a vocês há pouco, a avaliação disso e a avaliação de quase todas as circunstâncias em termos de direito, e principalmente em termos de direito penal e direito processual penal, não é feita de forma objetiva, não é feita de forma quadrada, não é feita de forma direta. A gente depende da análise de todas as circunstâncias. A gente depende da análise do conjunto probatório, da correlação deste conjunto probatório com o contexto fático, para a partir daí determinarmos, olha, ele tinha tais opções, mas no calor dos fatos, ele tomou essa opção, correto. Ele tinha tais opções, mesmo no calor dos fatos ele podia tomar a menos lesiva e mesmo assim não a tomou. Incorreto. Tranquilo, galera? É esse o raciocínio que nós devemos fazer. E além dos meios necessários, na legítima defesa na tela para vocês, a gente tem um segundo elemento que é a moderação. É a proporcionalidade entre o bem agredido e o bem ofendido. Eu não posso, por exemplo, dar um tiro na cabeça de uma pessoa para salvar um cachorrinho. Por mais que eu goste de animais, por mais que você em casa goste de animais, por mais que a galera da produção aqui ame os animaizinhos, a gente não pode, em hipótese alguma, tirar a vida de uma pessoa para salvar a vida de um cachorrinho, por exemplo. Não há esta ponderação, não há proporcionalidade.
a gente deve pegar os dois bens, sopesá-los. Se o bem defendido prevalecer em relação ao outro, nós admitimos a legítima defesa. Se ele não prevalecer em relação ao outro, não há justificativa para se admitir a legítima defesa. Tranquilo, meus amigos? E por fim, as espécies de legítima defesa. Primeiro, nós temos a legítima defesa subjetiva, que está na tela aí para vocês. A legítima defesa subjetiva é admissível quando há um excesso. Então, legítima defesa subjetiva é aquela admitida quando há um excesso. Legítima defesa sucessiva é a legítima defesa da legítima defesa. Em relação à subjetiva e à sucessiva, é importante que vocês retornem àquele raciocínio que eu mencionei a vocês poucos instantes atrás. Legítima defesa sucessiva é a legítima defesa da legítima defesa. Nós admitimos? Não. Legítima defesa subjetiva é a legítima defesa em relação ao excesso ou do ato regular ou da legítima defesa. Em relação ao excesso ou do ato regular ou da legítima defesa, nós admitimos a utilização de outra legítima defesa. E a esta outra legítima defesa, damos a denominação de legítima defesa subjetiva. Então a gente tem a subjetiva e a gente tem a sucessiva. Sucessiva não admitimos. A subjetiva em relação aos excessos, nós admitimos. Voltando para a tela, de legítima defesa putativa. A legítima defesa putativa é a legítima defesa imaginária, que deriva de uma hipótese de erro. Como assim, Acácio? Simples. Todos vocês já fizeram a leitura do artigo 20, parágrafo 3º do querido, amado, desejado, venerado e contemplado Código Penal, popularmente conhecido como as mina pira no CP. Em relação ao Código Penal, o artigo 20, parágrafo 3º, fala do erro. E a partir deste erro, o sujeito pressupõe estar numa hipótese de legítima defesa. É o que nós chamamos aí de legítima defesa putativa. O sujeito crê estar diante de uma hipótese de legítima defesa quando na verdade não estava. O sujeito crê estar diante de uma hipótese de legítima defesa quando na verdade não estava. E por fim, a legítima defesa da honra. A legítima defesa da honra estava nas ordenações filipinas e o artigo 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal, que fala da apelação no tribunal do júri, diz o seguinte: nós admitimos a apelação quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Ocorre que, meus amigos, o 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal, veda a interposição do recurso de apelação no tribunal do júri sob este fundamento mais de uma vez. Então, se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, eu posso interpor o recurso de apelação uma única vez. Eu não poderei fazê-lo sob o mesmo fundamento uma segunda vez. Ou seja, há no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, dentre os princípios regulamentadores do Tribunal do Júri, a soberania dos vereditos. Então, a decisão dos jurados é soberana. O sujeito foi absolvido uma vez sob o argumento da aplicação da legítima defesa da honra. O Ministério Público pode recorrer. É realizado novo plenário, novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Ele é absolvido mais uma vez sob o mesmo fundamento. Neste caso, nesta hipótese, ele não poderá recorrer. Tranquilo, meus amigos? Eram estes os aspectos que eu tinha a tratar acerca da legítima defesa. Voltaremos no próximo bloco
falando das duas últimas excludentes de ilicitude e antijuridicidade. Valeu, abraço, tchau! Eram estes, portanto, os elementos que nós tínhamos a analisar acerca do estado de necessidade. Eu mencionei a vocês, são 4 as excludentes de ilicitude. A primeira, o estado de necessidade, foi por nós analisada. A partir deste momento, começaremos a análise da segunda circunstância que dá ensejo às excludentes de ilicitude. No caso, a legítima defesa. E quando nós pensamos na legítima defesa, é importante que nós façamos a análise do artigo 25 do Código Penal, que está aí na tela para vocês. O artigo 25 diz o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Repetindo, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Galera, 2 informações essenciais a serem grifadas por vocês aí. Primeira delas, injusta agressão. Injusta agressão. Segunda informação, atual ou iminente. Atual ou iminente. E a terceira informação, a direito seu ou de outrem. São os 3 principais elementos da legítima defesa. Injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Galera, a situação é a seguinte. Estes são os elementos que compõem a legítima defesa. O primeiro elemento que compõe a legítima defesa é a injusta agressão. Injusta agressão. É importante que nós façamos a análise dos 2 elementos. Primeiro, a gente analise o que é uma agressão, para que depois se pense o que é injusto, o que torna uma agressão injusta. Quando nós pensamos na agressão, está aí na tela para vocês, é a conduta humana que lesa ou expõe a perigo bens jurídicos penais tutelados. Agressão é a conduta humana que lesa ou expõe a perigo bens jurídicos penais tutelados. Voltando para mim aqui. É importante, estes são os elementos que compõem a legítima defesa. O primeiro elemento que compõe a legítima defesa é a injusta agressão. Injusta agressão. É importante que nós façamos a análise dos 2 elementos. Primeiro, a gente analise o que é uma agressão, para que depois se pense o que é injusto, o que torna uma agressão injusta. Quando nós pensamos na agressão, está aí na tela para vocês, é a conduta humana que lesa ou expõe a perigo bens jurídicos penais tutelados. Agressão é a conduta humana que lesa ou expõe a perigo bens jurídicos penais tutelados. Voltando para mim aqui, é importante que vocês pensem no seguinte, e eu já mencionei isso inúmeras vezes, vou reiterar. Um exemplo de estado de necessidade e um exemplo de legítima defesa. Quando eu falei de um exemplo de estado de necessidade, eu mencionei a vocês o sujeito que pegou a sua esposa e foi passear de lancha em determinado local. Ele bateu a lancha naufragou. Ficaram ele e a esposa à deriva e havia um único colete salva-vidas. Este colete salva-vidas foi utilizado por ele após a morte da sua esposa. Ele matou a esposa afogada, vestiu o colete e ficou lá boiando até que o resgate chegasse. Agiu diante do estado de necessidade.
Na legítima defesa, como a própria denominação já nos evidencia, ele está defendendo algo. E para que haja a defesa de alguma coisa, há a pressuposição que há uma agressão. Esta agressão, em termos de legítima defesa, deve ser uma conduta humana. Vejam vocês o exemplo de legítima defesa que eu dei. Passeavam os dois durante a madrugada pela Avenida Paulista. Ele viu seu desafeto sacando uma pistola da cintura e mirando na sua direção. Antes que o desafeto efetuasse o disparo, ele mesmo o efetuou. Então, haveria uma injusta agressão por parte do seu desafeto. Antes que ela fosse perpetrada, ele efetuou, ele realizou, ele exerceu o seu direito de defesa. Ao exercer este direito de defesa, ele repeliu aquela injusta agressão. Ocorre que, quando nós pensamos nesta agressão da legítima defesa, algumas informações são necessárias. Em primeiro lugar, o que já foi posto na tela para vocês e será posto novamente. Esta agressão decorre de uma conduta de necessidade. Após tudo o que foi dito por nós sobre o estado de necessidade, é necessário neste momento que nós façamos a distinção entre as duas principais espécies do estado de necessidade. É necessário que nós façamos a análise do estado de necessidade agressivo e do estado de necessidade defensivo. Estado de necessidade agressivo. O agente sacrifica bem de terceiro inocente. O agente sacrifica bem de terceiro inocente que não tenha dado causa ao perigo. Vejam vocês, no estado de necessidade agressivo, aquele que age sob a égide do estado de necessidade, quando desta atuação, sacrificará um bem de terceiro. E este terceiro, cujo bem é sacrificado, não guarda vinculação nenhuma com os fatos que reverberaram, que ensejaram, que deram aso à aplicação do estado de necessidade. Então, para salvar a casa de um vizinho, eu acabo afetando o imóvel de outro vizinho que não tinha qualquer vínculo com aquele incêndio. Vejam vocês que o terceiro prejudicado até então não guardava qualquer vinculação com aquela situação. Estado de necessidade defensivo. Estado de necessidade defensivo. Neste caso, o agente sacrifica o bem jurídico pertencente ao causador do perigo. Então, no caso do estado de necessidade defensivo, o bem contra o qual é praticada a conduta pertencia ou pertence ao causador daquelas circunstâncias. Então, eu vou salvar o bem de determinada pessoa, ou vou salvar determinado bem. O bem contra o qual recai o estado de necessidade é pertencente, é titularizado por aquele que deu causa à ocorrência daquela circunstância. Tudo bem, meus amigos? Então, estado de necessidade agressivo e estado de necessidade defensivo são as duas espécies que nós temos, as duas principais espécies que nós temos. É importante que se frise a distinção entre eles, no seguinte sentido: quando nós falamos do estado de necessidade agressivo, põe na tela aí, por favor, no estado de necessidade agressivo, não há a formação da coisa julgada na esfera civil. Então, a aplicação do estado disso que nós temos nessa situação, quando for animal, estado de necessidade. Mas quando o animal age por ordem de uma pessoa, nós temos o estado de necessidade ou nós temos a legítima defesa. Há uma discussão neste sentido e é importante que vocês a conheçam. Os próximos elementos a serem colocados na tela aí para vocês são os requisitos da agressão. E os requisitos da agressão, um deles eu já disse e todos vocês já estão pensando sobre ele: agressão injusta. Uma agressão injusta, conforme doutrina e jurisprudência
dispõe é uma agressão contrária ao direito. Sempre que nós tivermos uma agressão contrária ao direito, que não esteja prevista em lei, que não esteja regulamentada em lei, que não esteja salvaguardada em lei, nós teremos uma agressão injusta. Então, uma agressão que vai de encontro à lei. Por quê? Se a pessoa está cumprindo a lei e eu me oponho a ela, eu não estou agindo em legítima defesa. Muito pelo contrário, eu estou agindo contrariamente à lei. Então, só há a legítima defesa se aquela pessoa contra a qual eu oponho uma defesa está agindo ilicitamente, está agindo irregularmente. Neste caso, nós temos uma injusta agressão. Dois aspectos decorrentes da injusta agressão, nós falaremos sobre eles no momento oportuno de forma mais aprofundada, mas é importante citá-los. A partir da injusta agressão, a primeira discussão que se tem é: há legítima defesa da legítima defesa ou não há legítima defesa da legítima defesa? E a resposta que eu darei a vocês é: há legítima defesa da legítima defesa quando, no exercício da legítima defesa, a pessoa age com excesso. Quando há um excesso daquela pessoa, por parte daquela pessoa, o outro pode se defender deste excesso. Então há a legítima defesa da legítima defesa. E um segundo aspecto relacionado a isso, conforme eu já adiantei anteriormente, diz respeito ao seguinte: o agente policial está cumprindo um mandado de prisão. Contra esta ação do agente policial, eu não posso arguir, eu não posso levantar, eu não posso utilizar, fazer uso da legítima defesa. Agora, se esse agente age de forma excessiva, em relação a este excesso, também é possível a legítima. Tudo bem, meus amigos? Então, estado de necessidade agressivo e estado de necessidade defensivo. São as duas espécies que nós temos, as duas principais espécies que nós temos. É importante que se frise a distinção entre eles, no seguinte sentido: quando nós falamos do estado de necessidade agressivo, põe na tela aí, por favor, no estado de necessidade agressivo, não há a formação da coisa julgada na esfera civil. Então, a aplicação do estado de necessidade no âmbito penal não impede, importante que vocês atentem a isso, não impede a propositura da discussão daquele tema na esfera civil, diferentemente do estado de necessidade defensivo. Por quê? No estado de necessidade defensivo, o resultado jurídico penal que aplica ao estado de necessidade surtirá efeitos extrapenais, ou seja, nós aplicaremos aquela circunstância, nós aplicaremos aquilo também na esfera extrapenal. Haverá a aplicação daquela circunstância também na esfera extrapenal. Ou seja, a decisão penal surtirá efeitos na esfera civil. Quando há aplicação do estado de necessidade defensivo, não há mais que se discutir responsabilidade na esfera extrapenal, principalmente na esfera civil. Tranquilo, meus amigos? Então, estado de necessidade agressivo e estado de necessidade defensivo. Eram estes, portanto, os elementos que nós tínhamos a analisar acerca do estado de necessidade. Eu mencionei a vocês, são 4 as excludentes de ilicitude. A primeira, o estado de necessidade, foi por nós analisada. A partir deste momento, começaremos a análise da segunda circunstância que dá ensejo às excludentes de ilicitude. No caso, a legítima defesa. E quando nós pensamos na legítima defesa, é importante que nós façamos a análise do artigo 25 do Código Penal, que está aí na tela para vocês. O artigo 25 diz o seguinte: entende-se em legítima defesa quem
usando moderadamente dos meios necessários, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Repetindo, entende iminente a direito seu ou de outrem. Injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Galera, a situação é a seguinte. Estes são os elementos que compõem a legítima defesa. O primeiro elemento que compõe a legítima defesa é a injusta agressão. Injusta agressão. É importante que nós façamos a análise dos dois elementos. Primeiro, a gente analise o que é uma agressão, para que depois se pense o que é injusto, o que torna uma agressão injusta. Quando nós pensamos na agressão, está aí na tela para vocês, é a conduta humana que lesa ou expõe a perigo bens jurídicos penais tutelados. Agressão é a conduta humana que lesa ou expõe a perigo bens jurídicos penais tutelados. Voltando para mim aqui, é importante que vocês pensem no seguinte, e eu já mencionei isso inúmeras vezes, vou reiterar. Um exemplo de estado de necessidade e um exemplo de legítima defesa. Quando eu falei de um exemplo de estado de necessidade, eu mencionei a vocês o sujeito que pegou a sua esposa e foi passear de lancha em determinado local. Ele bateu a lancha naufragou. Ficaram ele e a esposa à deriva e havia um único colete salva-vidas. Este colete salva-vidas foi utilizado por ele após a morte da sua esposa. Ele matou a esposa afogada, vestiu o colete e ficou lá boiando até que o resgate chegasse. Agiu diante do estado de necessidade. Na legítima defesa, como a própria denominação já nos evidencia, ele está defendendo algo. E para que haja a defesa de alguma coisa, há a pressuposição que há uma agressão. Esta agressão, em termos de legítima defesa, deve ser uma conduta humana. Vejam vocês o exemplo de legítima defesa que eu dei. Passeavam os dois durante a madrugada pela Avenida Paulista. Ele viu seu desafeto sacando uma pistola da cintura e mirando na sua direção. Antes que o desafeto efetuasse o disparo, ele mesmo o efetuou. Então, haveria uma injusta agressão por parte do seu desafeto, antes que ela fosse perpetrada, ele efetuou, ele realizou, ele exerceu o seu direito de defesa. Ao exercer este direito de defesa, ele repeliu aquela injusta agressão. Ocorre que, quando nós pensamos no seguinte sentido, quando nós falamos do estado de necessidade agressivo, põe na tela aí, por favor, no estado de necessidade agressivo, não há a formação da coisa julgada na esfera civil. Então, a aplicação do estado de necessidade no âmbito penal não impede, importante que vocês atentem a isso, não impede a propositura da discussão daquele tema na esfera civil, diferentemente do estado de necessidade defensivo. Por quê? No estado de necessidade defensivo, o resultado jurídico penal que aplica ao estado de necessidade surtirá efeitos extrapenais, ou seja, nós aplicaremos aquela circunstância, nós aplicaremos aquilo também na esfera extrapenal. Haverá a aplicação daquela circunstância também na esfera extrapenal. Ou seja, a decisão penal surtirá efeitos na esfera civil. Quando há aplicação do estado de necessidade defensivo, não há mais que se discutir responsabilidade na esfera extrapenal, principalmente na esfera civil. Tranquilo, meus amigos? Então, estado de necessidade agressivo e estado de necessidade defensivo. Eram estes, portanto,
os elementos que nós tínhamos a analisar acerca do estado de necessidade. Eu mencionei a vocês, são 4 as excludentes de ilicitude. A primeira, o estado de necessidade, foi por nós analisada. A partir deste momento, começaremos a análise da segunda circunstância que dá ensejo às excludentes de ilicitude. No caso, a legítima defesa. E quando nós pensamos na legítima defesa, é importante que nós façamos a análise do artigo 25 do Código Penal, que está aí na tela para vocês. O artigo 25 diz o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Repetindo, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Galera, 2 informações essenciais a serem grifadas por vocês.